Olá, sejam bem-vindos a mais um programa A Vida dos Santos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez para contar um pouquinho da vida dessas pessoas que souberam amar a Deus e fazer a vontade de Deus na vida delas, né? Então eu gostaria de iniciar, né? Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu gostaria também de convidar vocês a invocar o Espírito Santo, né? E pela intercessão da Beata Helena Guerra, que foi a apóstola do Espírito Santo, ela tinha uma amizade muito íntima e muito profunda com o hóspede da alma, né? Com o doce hóspede da alma. Então eu gostaria de convidar vocês, né? Vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, eu gostaria também de invocar Nossa Senhora, né? Maria, nossa mãezinha querida. Então, vamos rezar uma Ave Maria comigo, pedindo a sua proteção, né? E a sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então eu gostaria de falar mais uma vez, né, do lema, o lema desse programa, A Vida dos Santos, que é um pensamento de fogo da Beata Helena Guerra, como eu falei para vocês já. Posso fazer-me santa, devo fazer-me santa, quero fazer-me santa. Não é lindo? Não é lindo isso? É um chamado a todos nós. Todos nós, eu que sou uma pessoa, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou chamada a ser santa. Eu sou uma pessoa de Deus. Então, o meu lugar é o céu, né? Como todos esses santos. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre um santo que não é tão conhecido, São Boaventura. Não sei, você já deve ter ouvido falar, né? Nós comemoramos São Boaventura dia 15 de julho. E hoje, na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre São Boaventura e sobre Nossa Senhora do Carmo, né? São Boaventura era muito devoto a Nossa Senhora do Carmo, muito devoto. E então eu vou falar um pouquinho dele, né? Ele foi um bispo e foi reconhecido doutor da Igreja de Cristo. Ele chamou os pescadores e camponeses para segui-lo no carisma de Francisco de Assis, mas também os homens cultos e os da ciência. Então ele atraía todos os tipos de pessoas, dos mais simples até os mais cultos. São Boaventura era um desses homens de muita ciência, porém de maior humildade e conhecimento de Deus. Ele sabia muito de Deus, porque ele falava muito com Deus. Por isso ele registrou o que ele vivia. Né, ele tem várias cartas, ele tem muita fonte, tem muitas coisas para ser lidas na internet sobre a vida de São Boaventura, né? E ele viveu numa época, né, que quando São Francisco de Assis tinha já falecido, e ele foi um dos mediadores entre, né, vamos continuar com o que Francisco ensinou ou vamos afrouxar um pouquinho, né? Ele foi aquela pessoa que intercedeu e que ajudou a manter, né, a ordem dos franciscanos. Então ele escreve: não basta a leitura sem a unção, não basta a especulação sem a devoção, não basta a pesquisa sem maravilhar-se.
Não basta a circunspecção sem o júbilo, o trabalho sem a piedade, a ciência sem a caridade, a inteligência sem a humildade, o estudo sem a graça. Boaventura nasceu no centro da Itália em 1218 e, ao ficar muito doente, ele recebeu a cura por meio de uma oração feita por São Francisco de Assis, que, percebendo a graça, tomou-o nos braços e disse: ó Boaventura! Ele entrou na ordem franciscana e, pela mortificação dos sentidos e muita oração, exerceu sua vocação franciscana e sacerdócio na santidade, a ponto do seu mestre qualificar-lhe assim: parece que o pecado original nele não achou lugar. São Boaventura, antes de se destacar como santo bispo, já chamava sem querer a atenção pela sua cultura e ciência teológica. Por isso, ao lado de Santo Alberto Magno e São Tomás de Aquino, caracterizaram o século XIII como o tempo de sínteses teológicas. Ele nasceu como Giovanni Fidanza, São Boaventura, e aí depois ele mudou o nome, né, para Boaventura. Então, uma curiosidade, né, sobre a vida dele, lá para 1264, quando ele tinha uns 36 anos, o Papa Urbano IV, né, ele estava instalando a festa de Corpus Christi. Ele ia começar, né, através de Santa Juliana e do milagre que aconteceu em Orvieto, né? Papa Urbano IV, ele encarregou São Tomás de Aquino e o Boaventura, o Padre Boaventura, a escreverem um ofício para a festa de Corpus Christi, né? E aí que São Tomás de Aquino, quando começou a ler o que ele tinha criado, né, que é o conhecido Tantum Ergo, que nós conhecemos como Tão Sublime Sacramento, que é aquela música que a gente canta em adoração, né, no final da adoração. Quando ele leu, né, o São Tomás de Aquino, o Padre Boaventura, o Padre Boaventura, ele rasgou os papéis, né, onde ele tinha escrito o que ele sugeriria, e disse: eu nunca ouvi uma coisa tão linda como essa, então eu não quero nem falar o que eu fiz, vamos ficar com o que o São Tomás de Aquino fez, né? Então isso mostra a humildade dele, né, de ter escutado um hino tão lindo, né, e nem querer mostrar o dele, ele nem quis mostrar o que ele tinha feito. Então ele era um homem, ele era muito humilde na sua essência. E aí, olha, certa vez, uma outra história sobre ele, um frei lhe perguntou se poderia salvar-se, já que desconhecia a ciência teológica. E a resposta de São Boaventura foi: se Deus dá ao homem somente a graça de poder amá-lo, isso basta. Uma simples velhinha poderá amar a Deus mais do que um professor de teologia. O doutor Secráfico assumiu muitas responsabilidades como ministro geral da ordem franciscana, bispo, arcebispo, até que depois de tanto trabalhar, ele ganhou com 56 anos o repouso no céu. Então ele foi canonizado no dia 14 de abril de 1482 pelo Papa Sisto IV. E aí logo após, né, ele foi declarado doutor da Igreja em 1588 pelo Papa Sisto V. Então vamos dizer, né, São Boaventura, rogai por nós e nos ajudai a ser pessoas humildes, né, que queiram sempre chegar mais perto de Deus, que possamos sempre nos colocar à disposição de Deus e sempre nos preocupar
mais com que possa matar a nossa alma do que o nosso corpo, né? Que nós possamos pedir isso para São Boaventura. São Boaventura, rogai por nós. E São Boaventura, ele era muito devoto de Nossa Senhora, né? E hoje é dia 16 de julho, dia de Nossa Senhora do Carmo. Então eu separei também algumas, a história, né? Um pouquinho sobre o escapulário, porque a nossa fé católica é uma fé tão rica, tão bonita, né? Nós temos tantos santos dentro da nossa igreja e nós temos tantas aparições de Nossa Senhora, né? Querendo nos avisar, querendo nos pedir, querendo interceder. Ela quer ser nossa intercessora, ela quer ser a nossa mãe, ela quer ser a minha, ela quer ser a sua mãe. Então que nós possamos nos oferecer a ela, nos consagrar a ela, né? Porque é para isso que Nossa Senhora ela aparece, né? Para chamar os filhos dela, para reunir os filhos como uma mãe. Eu sou mãe, né? Eu sou mãe de duas. Nossa Senhora é mãe da humanidade, né? E como ela fica triste quando ela é ofendida, como Nossa Senhora fica triste. Ela já falou em várias aparições dela, né? Rezem o terço, né? Como nós temos que rezar o terço e pedir, né? Para a gente chegar até Jesus pela mãe, né? Maria nos leva a Jesus. Então eu vim falar um pouquinho para vocês hoje, né? Ao olharmos para a história da igreja, encontramos uma linda página marcada pelos homens de Deus, mas também pela dor, fervor e amor à Virgem Mãe de Deus. É a história da Ordem dos Carmelitas, da qual testemunha o cardeal Piazza. O Carmo existe para Maria e Maria é tudo para o Carmelo. Na sua origem e na sua história, na sua vida de lutas e de triunfos, na sua vida interior e espiritual. Maria, a mãe de Jesus, a que disse o sim, a que foi o primeiro tabernáculo a carregar Jesus. Carmelo em hebraico, Carmo significa vinha e Elo significa Senhor, portanto, vinha do Senhor. Esse nome nos aponta para a famosa montanha que fica na Palestina, donde o profeta Elias e o sucessor Eliseu fizeram história com Deus e com Nossa Senhora, que foi prefigurada pelo primeiro numa pequena nuvem, conforme a gente lê na Bíblia, né? 1 Reis, capítulo 18, versículos de 20 a 45. Esses profetas foram participantes da obra carmelita, que só vingou devido à intervenção de Maria, pois a parte dos monges do Carmelo que sobreviveram da perseguição dos muçulmanos chegaram fugidos até a Europa e elegeram São Simão Stock como seu superior geral. Este, por sua vez, estava no dia 16 de julho intercedendo com o terço, quando Nossa Senhora apareceu com um escapulário na mão e disse-lhe: recebe, meu filho, este escapulário da tua ordem, que será o penhor do privilégio que eu alcancei para ti e para todos os filhos do Carmo. Todo o que morrer com este escapulário será preservado pelo fogo, será preservado do fogo eterno. Vários papas promoveram o uso do escapulário e Pio XII chegou a escrever: devemos colocar em primeiro lugar a devoção do escapulário de Nossa Senhora do Carmo. E ainda, escapulário não é carta branca para pecar. Escapulário não é carta branca para pecar, é uma lembrança para viver de maneira cristã, alcançar a graça de uma boa morte. Eu tô usando o meu, olha só, eu uso todos os dias, eu uso o meu escapulário. Aqui ele tem, né, a fotinho de Nossa Senhora de um lado e Jesus de outro. Então é isso aqui, ó, é pra gente se sentir protegida, para que Ele nos proteja. Nesse dia, Nossa Senhora do Carmo,
Neste dia de Nossa Senhora do Carmo, não há como não falar da história dos carmelitas e do escapulário, pois onde estão os filhos, aí está a amorosa mãe. A devoção do escapulário do Carmo fez descer sobre o mundo copiosa chuva de graças espirituais, disse o Papa Pio XII. Então agora eu vou contar um pouquinho para você sobre 12 chaves, como eles dizem, para quem usa, né, o escapulário. Então, número 1, ele não é um amuleto. Não é um amuleto nem nenhuma garantia automática de salvação ou uma dispensa para não viver as exigências da vida cristã. Perguntas: e se eu quiser morrer com os meus pecados? E eu te respondo: então morrerá em pecado, mas não morrerá com o teu escapulário, advertia São Cláudio de La Colombiere. Número 2, ele era uma veste. Escapulário vem do latim scapulae, que significa ombros, e originalmente era uma veste sobreposta que caía dos ombros, usada pelos monges no trabalho. Os carmelitas o assumiram como mostra de dedicação especial à Virgem, buscando imitar sua entrega a Cristo e ao próximo. Número 3, é um presente da Virgem. Segundo a tradição, o escapulário, tal como se conhece atualmente, foi dado pela própria Virgem Maria a São Simão Stock em 16 de julho de 1251. A Mãe de Deus lhe disse: deve ser um sinal e privilégio para ti e para todos os carmelitas. Aquele que morrer usando o escapulário não sofrerá o fogo eterno. Posteriormente, a igreja estendeu este escapulário aos leigos, né? Todos nós podemos usar um escapulário no pescoço. O escapulário, ele se usa no pescoço. Número 4, é um mini hábito. É como um hábito carmelita em miniatura que todos os devotos podem portar como mostra de sua consagração à Virgem. Consiste em um cordão que se coloca no pescoço com 2 peças pequenas de tecido cor de café. Uma das peças fica sobre o peito e a outra sobre as costas, e se costuma usar sob a roupa. Número 5, é um sinal de serviço. Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja, dizia: assim como os homens ficam orgulhosos quando outros usam a sua insígnia, assim a Santíssima Virgem se alegra quando seus filhos usam o escapulário, como sinal de que se dedicam ao serviço e são membros da família da Mãe de Deus. Olha que lindo, né? Número 6, ele tem 3 significados: o amor e o amparo maternal de Maria, a pertença a Nossa Senhora e o suave jugo de Cristo que ela nos ajuda a levar. E número 7, é um sacramental. É reconhecido pela Igreja como um sacramental, ou seja, um sinal que ajuda a viver santamente e a aumentar nossa devoção. O escapulário não comunica graças como fazem os sacramentos, mas sim dispõe ao amor do Senhor e ao arrependimento se recebido com devoção. Então, Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós, não é? Nossa Senhora, ela me toca muito. Amo Nossa Senhora, minha mãezinha do céu. E eu sempre me lembro, olha, aqui diz, né? O amor e o amparo maternal de Maria, a pertença a Nossa Senhora e o suave jugo de Cristo que ela nos ensina a levar. Como nas bodas de Canaã, né? Que ela disse: faça tudo o que Ele vos disser. Que nós possamos, né, ser essas pessoas, ser esses serventes que façamos tudo o que Ele nos disser, porque é através dela que nós chegamos a Jesus. Então eu me despeço mais uma vez, agradecendo a todos vocês, e nós estivemos reunidos e sempre estaremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Então, eu vejo vocês no próximo programa A Vida dos Santos, com intercessão da Beata Helena Guerra. Estaremos aqui mais uma vez para contar sobre a vida de mais algum santo que devem ser exemplos para a nossa vida. Até mais, meus amigos!